Oi, vocês pediram e eu atendi. Hoje eu vim falar das principais pragas que atingem as orquídeas. Então fique ligado comigo até o final para você saber se alguma delas atinge ou já atingiu a sua planta. Se você está chegando aqui a primeira vez, meu nome é Laís Veluda, sou bióloga paisagista e toda semana eu trago vídeos sobre plantas para vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Já deixa seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilhar com mais pessoas. Obrigada, gente, de coração. O suporte de vocês significa muito para mim. Então, sem mais delongas, vamos começar. Todo o vídeo de hoje foi baseado nesse manual aqui. Eu já falei dele semana passada, tô falando dele nas minhas mídias sociais, porque eu achei esse manual fantástico. Ele tem uma linguagem simples e ele aborda tudo que um iniciante ou até mesmo aquele que já tem uma carreira intermediária no mundo das orquídeas precisa saber para ter um orquidário bonito ou plantas bonitas e saudáveis. Então eu recomendo muito esse manual. Eu confiei muito no professor Alberto e por isso que eu estou divulgando o trabalho dele. Eu acho que vale a pena. Quando a gente acha um manual ou um livro tão bom quanto esse, eu acho que é importante a gente passar para frente. E ainda tem um bônus. Esse manual, pelo link aqui abaixo, está custando só R$ 39,90. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho do profissional, afinal são mais de 20 anos que ele estuda, muito mais de 20, 25, 30 anos que ele estuda sobre orquídeas e ele compilou tudo para facilitar a nossa vida. Esse mesmo livro, esse mesmo manual, ele está disponível na Amazon por quase R$60. Então, se você quer adquirir, clica no link aqui embaixo para dar um apoio pro profissional. Eu acho importante. A gente que trabalha com esse mundo de paisagismo, de plantas, às vezes não é tão valorizado, principalmente esses que produzem materiais tão completos quanto esse que eu estou indicando para vocês. Bom, se vocês quiserem, o link está aqui. E eu resolvi fazer baseado no material dele por justamente confiar muito no trabalho dele. E eu selecionei desse manual 6 das principais pragas que atingem as orquídeas. O manual tem muito mais pragas e tem doenças e várias outras coisas lá. Só que se eu fosse ficar aqui falando todas as pragas e doenças que tem no manual, eu ia terminar o vídeo mais velha que o Matusalém e vocês iam dormir mais rápido que a Bela Adormecida, porque é muita coisa para falar. Então eu escolhi as 6 que eu vi que tem maior reincidência de procura no Google. Então, e eu separei em 3 grupos, na verdade eu separei em 3 duplas. Não que eles tenham a ver no sentido de serem animais próximos ou não, mas é porque eles têm medidas profiláticas semelhantes. Chega de enrolação e vamos partir para o que interessa. Mas antes eu tenho 2 observações que já fazem parte das medidas profiláticas que a gente tem que tomar cuidado quando se fala de pragas de orquídea. A primeira é o conceito de praga e doença. Enquanto doenças são patologias causadas por fungos, bactérias e vírus, as pragas acontecem devido ao ataque da planta, geralmente por animais invertebrados. E esses animais podem ser insetos, aracnídeos, moluscos e vários outros. E o maior deles são os insetos. E a observação número 2, que para mim deveria ser um tema de um vídeo inteiro, é que não adianta nada você tratar das pragas das suas plantas se você não cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz é entender por que as suas plantas estão suscetíveis a pragas. Geralmente as plantas estão suscetíveis a pragas quando elas sofrem constante estresse. E as plantas estressadas, geralmente elas estão no local errado. Então, se ela é planta de sombra, você colocou ela no sol. Se ela é planta de sol, você colocou ela na sombra. Ou você está aguando demais. E esse é um dos fatores mais importantes, aqueles aguadores compulsivos. Não molhe a sua planta demais. Se a planta está úmida, deixa ela úmida. Deixa a sua orquídea secar completamente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, para depois regar. Então, excesso de rega também causa estresse na planta. Tem outras, ventilação demais, ventilação de menos. Às vezes a planta está num lugar muito abafado. Excesso de adubação, principalmente adubação muito rica em nitrogênio, também pode causar um certo estresse na planta e isso propiciar com que ela desenvolva ou hospede com mais facilidade essas pragas. Então, fazendo esse apanhado geral, vamos passar para as pragas propriamente ditas. Então, como eu disse, eu separei em grupos cuja medida profilática seja semelhante. E a gente vai começar por aquelas que são as mais comuns. Os pulgões e as cochonilhas. Os pulgões são esses invertebrados, eles são verdes, às vezes amarelinhos ou pretos, e eles se encontram geralmente nas partes macias das plantas.
e basicamente ele se alimenta da seiva da planta. Acontece muito com a cochonilha também. A cochonilha muitas vezes é confundida com o pulgão, porque existe uma cochonilha chamada cochonilha de carapaça, que ela é pretinha e às vezes confunde com o pulgão pretinho. Mas são insetos diferentes, mas eles têm mais ou menos a mesma ecologia, sugam seiva da planta. Eles podem acontecer junto na sua planta, ou a sua planta pode ter só cochonilha, ou a sua planta pode ter só pulgão, ou pode ter os dois. Eu já vi pessoas falando aí que quando tem um não tem outro, ou necessariamente os dois estão juntos, eu já vi de tudo. Então pode acontecer com os dois ou só um de cada. E como que a gente trata disso? É basicamente uma catação manual. Você pode tirar os pulgões e as cochonilhas com uma bucha, com um pouquinho de água e sabão, ou você pode fazer uma calda de fumo, que eu particularmente gosto muito, porque eu acho que mata bastante dos pulgões e das cochonilhas. 100 gramas de fumo. 100 gramas de fumo para 1,5 litro de água. Você ferve a água e extrai o fumo do pozinho ou do rolo que você cortou, né? E deixa esfriar e joga na sua planta. O único problema é que sua planta fica cheirando de cigarro. Se isso te incomoda, não faça. Tem uma segunda opção, que é água com sabão de coco. 5 ml de sabão de coco para 1 litro de água. Você também pulveriza isso na sua planta, que as cochonilhas e os pulgões vão cair, eles começam a secar e caem. A segunda dupla de pragas que atinge as suas plantas são as trips e os ácaros-aranha. Vamos lá, esses são um pouco menos conhecidos, mas eles são muito comuns, você pode não ter reparado. Os trips são esses insetos que têm um corpinho mais alongado, às vezes ele parece até uma baratinha mais compridinha, misturado com um escorpiãozinho que ele tenha a bundinha mais levantadinha, e ele ataca as flores das suas plantas. Geralmente ele ataca as folhas também, mas principalmente as flores. Eles ficam dentro das flores e eles comem pedacinho das flores. Então são dois danos. O primeiro dano é o dano mecânico, que a sua flor vai ficar cheia de buraco. E o segundo, nesses cortes que a trips faz, é um berço maravilhoso para a entrada de bactérias, fungos e vírus. Então a sua planta fica mais suscetível à entrada desses patógenos que podem causar às vezes uma perda irreparável na sua planta. Os ácaros-aranha, apesar de se chamar ácaro-aranha, na verdade é um grupo de ácaros que toma a folha, as fêmeas depositam os ovos em cima das folhas e os ovos começam a sugar a seiva da folha, e aí a folha começa a ficar quebradiça. E a planta já está sofrendo estresse e por isso conseguiu um hospedeiro tão agressivo. E o fato de os ovos ainda sugarem a energia das plantas também causa nessas plantas uma possibilidade de elas serem infectadas por doenças, fungos, bactérias e vírus. Então, elas são, essas duas, a trips e os ácaros, são muito agressivos para a sua planta. Mas também, de novo, o modo de profilático é bem tranquilo. A água com sabão serve para quase todos. Você pode também pegar a mesma solução que eu falei para as cochonilhas e para os pulgões e borrifar nelas com uma frequência uma vez por semana ou a cada 3, 4 dias. Você borrifa para ir tirando. Outra forma é lavar com uma esponjinha fina e vai passando até tirar esses insetos da sua planta e mudar a planta de lugar, ver o que é que está causando esse estresse nela para ela hospedar esse tipo de praga. E por fim, a outra dupla são os caracóis e as lesmas. Elas são muito parecidas, as lesmas e os caracóis, e elas são predadoras muito agressivas. O caracol come de tudo, desde animais vertebrados até plantas. Então tem que tomar muito cuidado e a reprodução deles é muito rápida. Se você não toma cuidado, um dia a sua planta tem 10, no outro tem 100. É muito rápida a reprodução desses bichos. É muito importante que, assim que identificou caracóis e lesmas nas suas orquídeas, retirar. Apesar deles serem muito agressivos, tem um benefício. Caracóis preferem alface. É isso mesmo. Se você colocar folhas de alface perto das suas orquídeas, eles vão preferir comer as folhas de alface e não as orquídeas. É uma forma de controle para não atacar as suas orquídeas. Mas se ainda assim tem muito e
e você quer se livrar, claro, porque isso pode se tornar uma praga no seu jardim inteiro, o que você faz? Se a sua orquídea estiver num pote, você junta um balde com água e coloca ela submersa, principalmente a parte toda que ela tiver tomada. Se tiver até as folhas, coloca ela submersa completamente na água e deixa lá 2 horas. A planta não vai morrer afogada, tá? Pode deixar. As lesmas e os caramujos, eles vão começar a flutuar, porque eles sim podem morrer afogados se ficarem submersos, e aí você vai e retira. A outra medida profilática que você pode, se a sua planta já tiver tido caramujos e lesmas, é bem capaz que ele tenha ovos no substrato. Então você troca o substrato. Se for de vaso é mais fácil, mas se for dessas aqui que ficam presas em árvores, você pode tirar, ela é fácil. Você vai perder um pouco das raízes que já estão aqui, mas se você tratar e voltar ela para o lugar, ela vai conseguir se adaptar de novo e vai criar raízes de novo para se agarrar nas árvores. Mas é muito importante que você tire, porque lesmas e caracóis são muito agressivos. Esse é um assunto muito complexo. Eu tentei trazer aqui o mais resumido possível, de uma forma bem leve, para não deixar o vídeo muito longo e muito chato, mas são questões que foram trazidas para o meu Instagram e para o meu Facebook. Eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, mas eu volto a afirmar: quem tem necessidade de aprender um pouco mais, não deixa de clicar aqui no link e adquirir o seu manual de orquídeas. É um trabalho muito bem feito, eu gostei demais. Tem a minha assinatura de aprovação, se isso vale de alguma coisa para vocês. Então eu achei que valeu muito a pena, e se você quiser se aprofundar, faça isso também, você não vai se arrepender. Tá bom, gente? Muito obrigada. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe com alguém que precise cuidar das suas orquídeas melhor. Tá bom? Pessoal, até mais. Tchau!